Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado seja o teu nome em nosso meio, Deus. Nesse momento estamos aqui reunidos, ó Pai, diante da tua presença, para apresentar o nosso louvor, ó Pai, a ti. Que o Senhor esteja recebendo, ó Pai, como aroma agradável e suave, totalmente a ti, meu Deus. E que possamos, ó Pai, estar totalmente entregues diante da tua presença, ó Pai. No nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim.
Amém. A Deus de toda glória e poder, amado Pai, nós estamos aqui exatamente para isso, Deus. Para cumprir o que está escrito em Salmos 10, Deus, Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do teu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Deus, nós estamos aqui, meu Deus, para cultuar o Senhor, para engrandecer o teu nome, dar a Ti, meu Deus, as nossas vidas, engrandecer-Te, meu Deus, e dar as nossas vidas em alegria a Ti, Senhor. Engrandecer o Senhor com as nossas canções, Deus, e com a Tua palavra, Deus. Esteja com o Teu Espírito Santo, meu Deus, sobre a Micaela, Deus, para que ela possa vir nos conduzir através da Tua palavra, Senhor, nos ensinando, meu Deus, e trazendo a nós, meu Deus, os Teus ensinamentos, meu Deus, pelo Espírito Santo, pela Tua glória, Senhor. Não por ela, Senhor, mas por Ti, Deus. Esteja conduzindo, Senhor, pelo Teu poder e a Tua glória e o Teu amor, no nome poderoso de Jesus. Amém. As pessoas
se perguntam muito hoje em dia qual é a forma que Deus quer que nós vivemos, que princípios e que conceitos temos que ter para ter uma vida que agrada a Ele. Então, e as pessoas dizem que qualquer forma agrada a Ele, que a pessoa só tem que dizer que serve a Ele para agradar a Ele. Não é verdade. A Bíblia, na palavra dele, diz muito a respeito do que devemos fazer. E ele põe algumas regras para o que precisamos fazer. A primeira delas é que devemos ser irrepreensíveis. Repreensível significa que sem margem para repreensão. Em Tiago 3:2 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Então, com isso daqui, já vemos que o quê? Precisamos controlar o que falamos. Não podemos sair por aí falando tudo o que queremos ou tudo que achamos que deve ser dito. Precisamos controlar e dominar o que falamos. Diz que a língua é um órgão muito pequeno, mas se vangloria de muitas coisas. Então precisamos, para nos tornar irrepreensíveis, tomar cuidado com o que falamos. Diz que se não tropeçarmos no falar, seremos perfeitos. Então por isso nós vemos o quanto nós pecamos quando falamos, o quanto nós cometemos erros enquanto falamos. E com isso temos que ver o quê? Que temos que controlar o que falamos. Em Filipenses 2:14 e 15 diz: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ou seja, precisamos fazer tudo sem queixas nem discussões. Precisamos fazer tudo por amor. Precisamos fazer tudo porque queremos fazer. Não as coisas porque é uma obrigação. É o que falamos aqui em casa. Quando fazemos as coisas porque amamos a Deus, se torna muito mais fácil do que quando fazemos as coisas simplesmente porque é uma regra. Quando entendemos que fazer isso é bom para nós, porque fazemos porque amamos a Deus, se torna muito mais fácil. Não se torna um fardo, se torna um prazer. Fazer as coisas para Deus com amor, de fazer isso de coração, se torna uma coisa prazerosa, não um fardo. Sem queixas nem discussões, para que venham a se tornar puros e irrepreensíveis. Ou seja, é isso que precisamos nos tornar. Puros e irrepreensíveis. Precisamos nos tornar isso. As pessoas têm que olhar para nós e não podem ver erros. Para filhos de Deus, inculpáveis. Uma pessoa inculpável é uma pessoa inocente, que não pode ser culpada. Então não temos que ter em nós isso. Temos que ser diferentes, precisamos ser inocentes. Não podemos nos corromper com o mundo, apesar de vivermos nele. A palavra, em vários textos, deixa claro que não podemos nos afastar do mundo, mas temos que viver nele sem ser corrompidos por ele. E é o que ele fala: inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, uma geração perversa, corrupta, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Ou seja, no meio da geração corrompida que vivemos, temos que brilhar. Quando olhamos para o céu, quanto mais escuro é o céu, melhor vemos as estrelas. Então é isso que nós temos que ser. No meio de uma multidão, temos que brilhar. Não pela nossa forma de viver, não por andarmos com roupas diferentes, mas pela nossa maneira de se comportar. Quando as pessoas olharem para nós e conversar, tem que ver algo diferente. Não podemos ser iguais. As pessoas, infelizmente, hoje, muitos se corrompem por querer ser iguais. Porque quando estão no meio das pessoas, se sentem deslocados. E é para se sentir mesmo. Porque temos que brilhar como estrelas. Então, se nós não estamos brilhando como estrelas ainda, tem algo errado. Não estamos cumprindo a vontade daquele que nos chamou. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui ele está dizendo que não basta ter uma coisa irrepreensível. Precisamos ter o espírito, a alma e o corpo. Mas para que precisamos ter isso? Para esperarmos a vinda do nosso Senhor. Precisamos ter o espírito, ou seja, precisamos fazer tudo de forma certa. Quando formos fazer algo para o Senhor, precisamos fazer isso de coração. Precisamos estar fazendo isso por vontade própria, não porque somos obrigados a fazer. Precisamos ter uma alma, temos um interior irrepreensível. Muitas pessoas acham que sim, o pecado é matar, roubar, adulterar,
Mas não vem que mágoa, rancor, falta de perdão é um pecado da alma. Então precisamos ter uma alma irrepreensível. Não interessa quanto mal a pessoa te fez, você não pode ter mágoa. Você não precisa concordar com o que a pessoa te fez, mas você tem que perdoar ela para que tua alma seja irrepreensível. Porque é isso que precisamos. E um corpo irrepreensível, as pessoas têm que olhar para nós, não pode pôr defeito na nossa aparência. Não precisamos ter um corpo definido ou andarmos sempre de maquiagem, de salto alto. Mas as pessoas têm que olhar para nós e ver um corpo saudável, um corpo limpo, uma pessoa bem ajeitada. Porque muitas vezes as pessoas acham que é só o interior que importa. Estou andando com Deus, estou falando com Deus e posso me vestir de qualquer maneira. Não é assim. Não precisamos estar toda empiriquitada para servir a Deus, mas precisamos ter uma aparência irrepreensível. As pessoas têm que olhar para nós, não podem pôr defeito. E isso nos leva ao segundo item, que é sermos imitadores de Cristo. O que é sermos imitadores de Cristo? É fazermos o que Cristo fez. Mas quem foi Jesus? Quem foi Jesus aqui na terra? Primeira coisa, Jesus não tinha pecado. Em 2 Coríntios 5:21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, nesse versículo, deixa muito claro que Jesus não tinha pecado. Então, se ele não tinha pecado, nós não podemos ter pecado. Não podemos em nada, nem na nossa alma, nem no nosso corpo, nem no nosso espírito. Mas quando diz que Jesus era perfeito, que Jesus não fazia as coisas erradas, as pessoas se apoiam muito em Jesus era filho de Deus. Não tem como nós humanos sermos irrepreensíveis ou perfeitos. Só Jesus foi perfeito porque era filho de Deus. Infelizmente isso é muito pregado nas igrejas. Não pode pecar, mas não tem como você viver sem pecado. Não tem como você ser uma pessoa perfeita. E na palavra de Deus diz sim. Em Filipenses 2, 5 e 8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, nesse texto, nós vemos o quê? A primeira coisa que ele diz é: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, se você ler até aqui, Jesus era Deus. Não precisa ter mais do que isso. Não tem como eu servir a Jesus e nem seguir os seus passos, porque ele era Deus. Mas se você continuar, diz: embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ou seja, ele não achou isso algo relevante. Quando você vê os discursos dele, ou quando os fariseus estão interrogando ele a respeito das coisas, ele nunca se coloca como filho de Deus. Não fala comigo, não me respeita que eu sou filho de Deus. Muito pelo contrário, ele sempre se refere a ele como filho do homem. Por quê? Porque ele não se apegou a isso, mas ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo. A palavra servo pode ser substituída por escravo. Ou seja, o filho de Deus estava sentado numa glória que a nossa mente humana não consegue mensurar, desceu, esvaziou de si mesmo e se tornou escravo de homens mortais e pecadores. E o que ele fala aqui? Tornando-se semelhante aos homens. Semelhante significa que é da mesma natureza, parecido, idêntico. Ou seja, as pessoas não têm desculpa. Jesus tinha a mesma natureza que nós, mas não pecou. Não podemos nos dar ao luxo de dizer que Jesus não pecou porque ele era filho de Deus. Ele era sim filho de Deus, mas nesse texto deixa muito claro que ele não deu importância a isso. Ele não deu valor, ele não deu importância a isso a tal ponto de se dar ao luxo de dizer que não era para ser tocado, que não devia ser humilhado. Vemos em filmes e na palavra o quanto Jesus foi humilhado, principalmente na crucificação, o tanto que ele foi. E as pessoas dizem que ser filho de Deus era uma vantagem, mas na verdade não era, porque quando Jesus estava passando por todo aquele sofrimento, ele diz que era só daí ele dar uma ordem e uma legião de anjos desceria para salvá-lo. Então isso é como se você estivesse passando por um grande sofrimento, um sofrimento a ponto de suar sangue. Nós lemos que para a pessoa suar sangue ela tem que estar com um nível de
de medo, um nível de pavor tão grande que ela soa sangue. Ou seja, ele não foi a fazer isso, ele não foi ser crucificado achando engraçado. Não era algo bom o que ele ia passar, o que ia gerar daquilo era bom, mas não era algo bom. Ele não passou por uma coisa fácil, não foi um simples julgamento. Ele sabia que ia passar por grande sofrimento e passou por isso por amor a nós. E nós nos damos ao luxo de não amar aqueles que não nos elogiam. Jesus desceu da sua santidade, Jesus desceu do seu trono de glória, se humilhou, foi jogado, foi tratado pior do que trata-se os animais hoje em dia, por amor a uma humanidade que esquece dele, por amor a uma humanidade que vemos nas igrejas difamando e profanando o santo nome dele. Vemos isso no amor de Jesus por nós e nos damos ao luxo, achamos que podemos dizer que não podemos ser imitadores dele, que o que ele fez só fez porque era filho de Deus. Muito pelo contrário, o que Jesus veio, as pessoas acham que Jesus veio trazer amor, que Jesus veio trazer paz, Jesus veio trazer condenação. Porque antes, no tempo da lei, eles dependiam dos profetas, eles faziam aquilo só na forma prática. Se eles iam lá todo ano fazer o sacrifício, não importava como eles estavam no restante do ano. Quando Jesus veio, foi diferente. Agora é o nosso dia a dia, o que nós pensamos importa. Se estivermos com mágoas de pessoas, o que fazemos reflete no que somos e no que será a nossa eternidade. E é o que ele diz aqui: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Não tinha naquela época morte mais humilhante do que ser crucificado. E vemos ele fazendo isso, se encontrando em forma humana por amor a nós. Então esse é Jesus, é isso que precisamos imitar. Quando ele diz para que temos que pegar a nossa cruz e segui-lo, é seguir ele rumo ao Calvário, para crucificarmos a nossa velha natureza. Nós precisamos mudar a ponto de não sobrar nada do velho homem, não mudarmos as partes que nos interessam. As pessoas vão a Deus, as pessoas vão à igreja buscando crescer financeiramente, buscando arranjar emprego para os familiares, a melhorar, e não é isso. Jesus não é moeda de troca. Ele pagou um alto preço para que nós tivéssemos a oportunidade de vida eterna, não de vivermos uma vida aparentemente boa aqui na terra. Isso são consequências do nosso trabalho físico. Se fizermos tudo de acordo, Deus vai nos abençoar, mas esse não é o principal foco. Não podemos ir a Deus com isso. E em vários textos, Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como os filhos amados. Temos que nos tornar imitadores desse Jesus, que se humilhou, que desceu do céu por amor a nós para nos salvar. Em 1 Coríntios 11:1 diz: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é o que precisamos ser. Precisamos ser imitadores de Jesus. Precisamos fazer as coisas, e aqui é Paulo falando: sejam meus imitadores. Ou seja, Paulo também imitou a Cristo. Ou seja, temos duas pessoas que fizeram as coisas perfeitas. E vemos Paulo que é algo totalmente diferente. Paulo, antes da conversão, preferia ver qualquer outra coisa do que ver Jesus. Ouvir Jesus para ele era quase uma afronta. E o que ele diz aqui? Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Você vê isso ele falando com orgulho. Você vê nessa frase ele se vangloriando realmente dele ser um imitador de Cristo. Então precisamos ser imitadores de Paulo como ele é de Cristo. Em Hebreus 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou seja, esforcem-se. Se nós temos que nos esforçar para viver em paz, não é algo fácil. Sermos os estranhos, sermos aqueles que não riem das piadas bobas ou que não entram em comentários profanos, não é algo normal. Temos que ser diferentes. Temos que nos esforçar para viver em paz, não é algo natural. Porque como que vai ser algo natural se você está no meio de uma conversa onde estão insultando o nome do Senhor e você vai ser o único que vai ir contra? Ou que estão comentando coisas erradas e você é o único que vai se manifestar contra. Então é por isso que nós temos que nos esforçar, porque dentro do possível temos que viver em paz,
Mas quando aquilo vai contra os nossos princípios, quando aquilo vai contra os nossos conceitos e quando aquilo vai contra o nosso Deus, nós temos que ir contra. Não podemos abaixar a cabeça e vivermos aquilo como os outros estão vivendo. Não podemos nos conformar com o que eles estão fazendo. Então é por isso, porque ele diz aqui, como todos e para serem santos, ou seja, também temos que nos esforçar para serem santos. Porque quando o pecado entrou no mundo, nascemos no pecado, então nós temos que mudar para a santidade. Temos que nos tornar santos, o que não é fácil, porque está dizendo aqui, esforce. Tudo isso que está sendo falado, tudo que na Bíblia diz, é complicado. Não, por isso que são para poucos. A palavra diz que a porta é estreita e poucos encontrarão, e os poucos que encontrarem, menos ainda entrarão pelo caminho. Então precisamos estar buscando na presença de Deus, nos esforçarmos para ser santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. As pessoas não prestam muita atenção, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. É um pecado, uma mancha que você tem que não te torna puro, te separa do Criador. As pessoas vivem um mundo de coisas erradas, fazendo as coisas como bem entendem, diz, não, Deus está me escutando. Mas diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o Senhor. Então como que a pessoa vive de maneira errada? Como que a pessoa vive sem fazer as coisas certas e acha que está com o Senhor? E isso é muito que as igrejas têm enganado as pessoas. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não há outro caminho. Ah, mas não tem como, é difícil. Com certeza é difícil, mas nada é impossível. Não é impossível ser santo, porque vemos na palavra muitas coisas dizendo a respeito da santidade que precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Isso não é ser santo, não é ir à igreja aos domingos, não é orar 5 vezes ao dia. No nosso dia a dia, os nossos pensamentos têm que ser puros. Quando as pessoas olham para você, elas têm que ver algo de diferente. Mas como que eu sei se eu estou santo? Se Jesus estivesse olhando o que você assiste, se Jesus estivesse quando você está sozinho no seu quarto, se Jesus pudesse ouvir os seus pensamentos, e Ele pode, mas se Ele estivesse escutando ali do seu lado os seus pensamentos, Ele se orgulharia de ter morrido por você? Ele falaria, por você valeu a pena tanto sofrimento, tanta humilhação? Se Ele olhasse o que você assiste, o que você pensa, o que você vive, se Ele contemplasse, Ele falaria, por você valeu a pena tanto sofrimento? Por você valeu a pena eu ser humilhado, eu ser colocado numa situação de desprezo? Valeu a pena? Se você ter convicção de verdade, não se enganar. As pessoas, infelizmente, hoje se enganam. Não, estou vivendo sim, mas não está. Se as pessoas não viverem em santidade, elas vão ir para o inferno conscientes do que estão fazendo. Então, faça uma retrospectiva. Olha, analise a si mesmo e veja. Se Jesus estivesse te olhando, se Jesus estivesse ao seu lado, você teria as mesmas atitudes que você tem? Trataria o teu próximo do jeito que você trata? Falaria do jeito que você fala? Pensaria do jeito que você pensa? Nós achamos que isso não é importante, mas aqui diz na palavra, sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém, é uma iniquidade, uma manchinha. Ah, mas Deus é exigente demais, Ele pede coisas demais? Não. Ele pagou um alto preço e pede de nós o que Ele viveu. Jesus, Ele não está pedindo para que você passe o dia inteiro em oração, Ele não está pedindo para que você passe o dia inteiro cantando, Ele pede para que nas suas atitudes você honre o nome dEle. Agora as pessoas veem nas igrejas o quê? Sendo difamado, virando motivo de zombaria. Ah, isso é culpa de quem está zombando? Não, isso é responsabilidade dos cristãos, daqueles que se denominam cristãos, não estarem fazendo as coisas certas. Precisamos honrar o nome do Senhor. Temos visto as pessoas fazendo as coisas de mau jeito, achando que pode servir a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Isso não é verdade. Deus é muito criterioso quando se trata dele, porque Ele é santo, Ele é puro e não se contamina com o nosso pecado. Se Deus vê em nós algum pecado, Ele não vai escutar nossas orações, Ele não vai se aproximar de nós, porque Ele é santo e não há pecado nele. É o que nós lemos. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Jesus era puro. E quando Ele foi crucificado, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ou seja, um ser, uma divindade que nunca tinha pecado, se humilhou, se tornou escravo dos homens,
se tornou escravo de homens pecadores. Para quê? Para que nos desse a oportunidade de termos a vida eterna. Então precisamos dar o devido valor, o devido respeito ao sacrifício que ele fez, porque nós não conseguimos mensurar o tamanho que foi. Nós vemos em filmes, em relatos do que pode ter sido, mas ninguém tem a certeza de como foi. Com certeza algo fácil não foi. Então precisamos dar o devido respeito, precisamos dar o devido valor e servir a Deus de forma certa. E o último item é que precisamos cumprir a vontade de Deus. Hoje em dia tem muitas pessoas que se denominam crentes não praticantes. Ouvem, mas não praticam. Em Tiago 1, 22 e 24 diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante ao homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece sua aparência. Ou seja, aqui temos o quê? Não adianta ouvirmos a palavra e não colocarmos em prática. Faz parte de servir a Deus colocar a palavra em prática. Você escutar e tentar fazer, mas não fazer certo é uma coisa. Agora você escutar e não pôr em prática é condenação. Em Lucas 12, do 47 ao 48 diz: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, o que temos aqui? Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, receberá muitos açoites. Aqueles que não têm conhecimento, aqueles que não tiveram oportunidade, aqueles que não, na verdade, não que não tiveram oportunidade, aqueles que não buscaram se informar, não vão ser castigados com poucos açoites. Todos serão castigados, mas serão poucos açoites. Quando você passa por um radar acima da velocidade permitida, não interessa se você sabia ou não. Se tinha radar ali, você vai pagar a multa do mesmo jeito, da mesma maneira. Não é porque as pessoas não conhecem ou não procuram saber que não vão ser castigadas. Vão, mas com poucos açoites. Mas aqui diz pelo contrário: aquele que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Ou seja, aquele crente não praticante está colocando sobre si mais condenação. Porque não tem essa hipótese: você vai escutar a palavra porque é muito bom de ouvir, vai ler as bem-aventuranças e vai ter um dia mais feliz, e por isso mesmo vai ficar assim. Não é assim. Você tem que cumprir. Se você conhece a palavra, ponha ela em prática. Aqui diz: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Ou seja, precisamos estar de verdade fazendo a vontade de Deus. Precisamos estar cumprindo, porque se não cumprirmos, só seremos condenados, porque não há essa hipótese na palavra. Em Apocalipse 3:15 diz: conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, ser frio é não conhecer, é não saber a vontade do Senhor. Ser quente é cumprir de maneira certa, é cumprir todas as ordenanças de maneira correta. Agora, ser morno, Deus diz que está a ponto de vomitá-lo da minha boca. E as pessoas acham que ouvir a palavra e não cumpri-la direito, ou só ouvir, é tudo bem. Fazer: sirva a Deus sim, mas eu tenho mágoa. Sirva a Deus sim, mas eu minto. Mentira boba. Deus não se importa de eu dizer que eu estou morrendo de fome se eu não estou. As pessoas não se importam de eu me referir a um pequeno grupo de pessoas como todo mundo. Isso não é errado, isso é mentirinha boba. Figura de linguagem. Tirando a mentira santa que usam hoje em dia, mentira boazinha, que você mente para agradar. As pessoas acham que isso não é pecado, mas diz que não pode. Aos mentirosos e aos que amam a mentira não herdarão o reino dos céus. E as pessoas acham que mentir por causa de bobeira, usar figuras de linguagem, não vão fazer nada de diferença. Não vai ter condenação. Mas aqui diz: conheço as suas obras, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria se fosse frio ou quente.
Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então isso é uma coisa que precisamos ter em mente. O morno é o crente não praticante. É o crente não praticante, o ouvinte não praticante. O cristão que escuta e serve o que bem entende, que lê a Bíblia até a parte que convém. Ah, essa parte aqui, Apocalipse, o livro sagrado, né? Ninguém lê o que está em Apocalipse, prefere os salmos, lê um salmo todo dia para alegrar o dia. Mas a Bíblia não é isso. Deus não falou assim: leia a Bíblia, o que você achar bom para você, você retém, e o que não, você desconsidera. A Bíblia é o manual das nossas vidas. Se não seguirmos ela de acordo com o que Ele deseja, não seremos encontrados puros e irrepreensíveis, perfeitos, inculpáveis na vinda do nosso Senhor. Isso tudo que fazemos não é para agradar a homens, é para agradar a Deus, é para estarmos prontos no dia que o Senhor vier. E não é fácil, gente. É algo que precisamos ter todos os dias. Aqui mesmo em Apocalipse diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Ou seja, o vencedor. Não é qualquer um, é o vencedor. Aquele que se esforçar, aquele que fizer a vontade do Senhor, aquele que escutar e cumprir o que Ele deseja e fazer a vontade dEle. Então precisamos estar pondo isso em prática nas nossas vidas, precisamos estar fazendo isso, porque será cobrado de nós. É o que Ele fala aqui: a quem muito foi confiado, muito será, a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então aqueles que se denominam cristãos, aqueles que se denominam crentes, precisam ter isso em mente. Foi dado a eles o conhecimento da verdade, e se eles não seguirem, será só condenação. Então é isso que precisamos ter. Precisamos ter isso em nossas mentes, precisamos cumprir a vontade do nosso Senhor. Agora que já somos quentes, cumpramos a vontade de Deus de forma perfeita, para que assim não tenhamos condenação nas nossas vidas. Amém? Amém. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra. Que nesses dias, ó Pai, possamos estar cumprindo, Senhor, com a Tua vontade, ó Pai, fazendo, Senhor, aquilo que Te agrada, Senhor. Porque o que queremos é agradar ao Teu coração, seguirmos os passos de Jesus para estarmos com o Senhor na eternidade. Que o Senhor esteja a abençoar, Senhor, e fortalecer a todos nós, ó Pai, aqueles também que estão ouvindo. Que essa palavra, Senhor, possa estar, ó Pai, dando total entendimento, Senhor, do que precisa ser feito para agradar a Ti, ó Pai. Porque sem santidade não veremos a Ti, ó Pai. Então esteja, Senhor, a nos purificar e a nos moldar, ó Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Porque o que queremos é estar contigo na nossa eternidade, ó Pai. É isso, Senhor, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.